Eu e a Aline estamos vendo uma série, e assim, a gente às vezes tem que assistir algumas coisas pela esposa, né? Então, né, Alexandre, às vezes tem que deixar os filmes de guerra de lado, né? Esses gatos soldado Ryan, deixa ali de lado, e tem que assistir umas coisas que é aquela companhia que você faz para a esposa, né? Embora a gente assim, acaba gostando tudo, mas no fim das contas, né, você tem que abrir mão. A gente está vendo uma série sobre a, a realeza, eu não lembro o nome, ela fala sobre o nome de uma família lá, alguém já vai lembrar. E mostra como a vida era difícil do pessoal lá, né? Era da realeza da Inglaterra lá. E como a vida era difícil lá, né? Ficam só preocupado em fazer bailes, danças, aprender esportes, né? Toda a nobreza, claro, né? O pessoal, o povão tinha que trabalhar, obviamente. Né? Era nobreza mesmo. Aquela vida difícil, né? Ir lá fazer um vestido, porque vai ter outro baile ali na frente. Enfim, toda essa vida difícil da nobreza. Não só na família real, mas toda aquelas os lords, né? Esse pessoal mais chique assim. Agora, por outro lado, e a coisa que chamou atenção na série é que como tinha regrinhas atrás de regrinha para eles viverem. Porque se você faz parte da nobreza, você não pode falar o que você quiser, você não pode ter ideias do jeito que você quer, você não pode agir do jeito que você quer. Você tem uma série de parâmetros ali que se espera de uma pessoa que faz parte da nobreza, fazia parte da nobreza, né? Que se você perder isso daí, você perde seus privilégios. É assim até hoje, né? Haja vista que o príncipe lá da Inglaterra resolveu casar fora dos padrões da família real e perdeu o seu direito porque ele, né, fugiu a regra ali. Então ele tinha que casar com alguém da família real, mesmo que fosse de outro país, mas perdeu os seus direitos, decidiu lá ir para os Estados Unidos e casar com aquela mulher lá que eu não sei o nome também, né, e perdeu os direitos. Então espera-se algumas coisas porque a gente está falando da nobreza. Então, você não podia falar qualquer coisa, não podia ter qualquer ideia, você tinha que vestir lá sempre aquela roupinha bonita né, a gente estava vendo por esses dias, né, que eles foram num passeio no parque e estava todo mundo alinhado, de terno, colete, aquelas gravatas. Falei, se eles tivessem século XXI e fosse no Ibirapuera, coitado. Já tem um choque de realidade enorme, né? De ver como o pessoal vai. Vamos para a praia então, aí pronto, né? Acho que eles iam voltar para o século XVIII, XIX, ia preferir, né? Mas espera-se um padrão de quem é parte da realeza ali, de quem faz parte disso. E não é diferente com o cristianismo. Porque quando nós somos cristãos, nós fazemos parte de um reinado também. Nós estamos diante do nosso rei. E espera-se, então, e a Bíblia vai mostrar qual que é a característica, como é o modo de vida, o que se espera de um cidadão do reino. E isso está lá nas bem-aventuranças, em Mateus capítulo 5. Aliás, todo o Sermão do Monte, começando pelo capítulo 5, né, quando Jesus sobe ao monte para dar esses ensinos, isso vai até o capítulo 7, é um capítulo, são 3 capítulos ali, o 5, 6 e o 7, que mostra essa forma de viver, essa ética do reino. Então, o que se espera dos cidadãos do reino, uma vez que são salvos. E nós vamos, obviamente, ver na mensagem de hoje só o capítulo 5, do versículo 1 até o versículo 12, que é o início desta ética, o início de como se vive a vida no reino. E Jesus escolheu por 9 vezes uma palavra que é aquela que nós estamos tratando aqui nessa série. Algumas Bíblias traduzem bem-aventurados e outros, talvez, as mais modernas, né? Até a NVI minha, que já é um pouco mais moderna, ainda preservou bem-aventurados. Mas algumas, talvez, aí, aquelas ultramodernas, podem trazer por alegres, né? As pessoas que são alegres ou as pessoas que são bem-aventuradas. Isso é interessante, porque Jesus está iniciando o seu discurso de 3 capítulos sobre a ética do reino, e ele vai mostrar, em primeiro lugar, que os cidadãos do reino são pessoas alegres, são pessoas bem-aventuradas. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Quero ler primeiro o texto com vocês, do versículo 1 até o versículo 12, depois mostrar como o texto é estruturado aqui por Mateus, né? A gente tem que sempre lembrar que Jesus fez o seu discurso em aramaico e Mateus registrou aqui em grego, e é o registro que nós vamos pregar, obviamente, e depois expor o texto. Então, o versículo 1 diz assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito,
pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Como o Arthur orou aqui antes, nós queremos de fato que a palavra fale aos nossos corações e que Deus nos ajude aqui na explanação da sua palavra. Perceba que no versículo 1, você tem uma introdução mostrando que Jesus se dirige ao monte, é uma rápida introdução. Dos versículos 2 até o versículo 10, ele vai falar 8 bem-aventuranças, e essas bem-aventuranças, só falando da estrutura literária, e isso vai ser importante para a explanação da nossa mensagem, é feita numa estrutura quiástica. Ou seja, aqui que é uma estrutura quiástica que o judeu gostava muito de escrever assim, né? A gente lembra que Mateus, um judeu, está escrevendo essas palavras mesmo em grego, mas pensando como um judeu, e ele escreve numa estrutura quiástica. A estrutura quiástica é quando você coloca um ponto aqui em cima, por exemplo, um ponto A, e vai repetir esse ponto lá embaixo no final, também o ponto A, que a gente chama de A', para fazer essa repetição. Depois ele vai seguir um segundo tema, que é o B, e ele vai repetir o segundo tema ali, só que inversamente. Então, o penúltimo tema vai ser o B. Ele está fazendo esses paralelos. Depois vai ser um tema C e no meio um tema D. Então, é como se você viesse assim com um grande sinal daquele crescente ou decrescente, dependendo se você está vendo daqui ou de lá, né? Em que você vem a um ponto A, B, C e D e depois volta D, C, B e A. É assim que é uma estrutura quiástica e o texto é construído assim numa estrutura quiástica. E depois, versículo 11 e 12, vem a grande conclusão aqui do discurso de Jesus. Esse primeiro discurso, esse primeiro parágrafo sobre a ética do reino. O que garante que isso é um quiasma, e rapidamente eu queria mostrar para vocês, é que nas 8 primeiras bem-aventuranças há uma constatação. As bem-aventuranças são escritos aqui de forma adjetiva, dizendo os misericordiosos, enfim, todas as pessoas, eles têm essa característica de bem-aventurados. Então, estas 8 primeiras seguem este padrão, enquanto a última lá do versículo 11 foge a esse padrão, porque é justamente a conclusão em que eu vou mostrar mais para frente para vocês como foge a esse padrão. Depois, vocês vão ver que o quiasma é construído pela repetição de termos e por, às vezes, alguns trocadilhos, que claro que no português a gente perde, mas eu vou colocar cor na TV, para quem lembra dessa ilustração numa aula que eu dei aqui de escola dominical, ou o William deu, não lembro quem estava dando. A gente vai colocar um pouco de cor nesse texto e eu vou mostrar para vocês os trocadilhos que fazem esses paralelos. Então, se você perceber aqui, no versículo 3, ele vai dizer a segunda parte, né? Pois deles é o reino dos céus, e o último, lá no versículo 10, pois deles é o reino dos céus. Exatamente a mesma expressão que é utilizada aqui, iniciando e fechando esse quiasma. Ou seja, o que esse quiasma está dizendo, o que essa estrutura literária está dizendo, que essas 8 características, essas bem-aventuranças qual é a ética de quem é cidadão do reino dos céus. Ele está dizendo aqui para os súditos do reino. Ele está falando aqui para quem faz parte realmente desta realeza, para quem faz parte do reino de Deus. Ele não está falando para todo mundo. Isso é comprovado, iniciando a explanação aqui no versículo 1, quando Jesus, vendo as multidões, sobe ao monte e se assenta. E seus discípulos se aproximam dele. E ele começou a ensiná-los. Então você tem toda a multidão, e Jesus, vendo a multidão, sobe no monte. O texto é construído aqui não para ter uma relação de causa e efeito. Então não significa que Jesus, por ter visto a multidão, subiu no monte meio que fugindo dela. São duas constatações só. Só está dizendo que, primeiro, Jesus viu a multidão. Segundo, ele subiu no monte. Então o texto não é construído no original da ideia de dar uma causa e efeito, como se uma coisa tivesse levado a outra, mas simplesmente a ideia de que a
Aconteceu a primeira coisa, Jesus olhou para as multidões e depois Jesus subiu ao monte. Então por que há essas duas informações de que ele viu a multidão, se isso não é uma causa e efeito? Justamente para fazer um contraste com os seus discípulos que vêm depois. Porque uma coisa é a multidão ali presente, e a gente sabe, pelos evangelhos, que essa multidão, ora, estava lá só querendo se alimentar um pouco, ver se o pão era multiplicado mais uma vez, se o peixe era multiplicado mais uma vez. Eu imagino que depois da primeira e segunda multiplicação, começou a encher de gente lá, falou, vai que acontece mais uma vez, vai que a gente tem que economizar um pouco e não precisa comprar um pãozinho no mercado, porque né, o Jesus está multiplicando pão e peixe por aí, quem sabe a gente não consegue uma boquinha grátis? E o próprio Jesus fala isso, fala, ó, vocês estão aqui só porque eu alimentei vocês, só por isso. A gente sabe que a multidão muitas vezes ficava naquele, quase uma multidão bipolar, que ora falava, Hosana o que vem em nome do Senhor, e logo estava lá, crucificam. Ou seja, a multidão muitas vezes estava meio que atrapalhando o ministério de Jesus, ora apertando ele de um lado, apertando do outro, impedindo que ele chegasse. Enfim, a multidão estava sempre junto, mas no meio da multidão sempre tinha aqueles, talvez um outro interessado, mas a maioria curiosos ali andando. Agora, quando Jesus vai falar da ética do reino, Mateus inicia então este parágrafo diferenciando toda a multidão dos discípulos. Jesus vê a multidão, sobe no monte, mas quem se aproxima dele para receber o ensinamento são os discípulos. Ou seja, embora a multidão aqui talvez estivesse até ouvindo, porque depois, lá no final, eles ficam atônitos. Né? Eu não vou usar a palavra que eu usei ontem, porque não vai sair, né? É difícil achar a palavra, né? Nem lembro qual que era. No fim, deu certo. Eles ficaram extasiados, estarrecidos. A gente estava tentando achar uma palavra ontem aqui no jovem. Né? Eles ficaram atônitos porque Jesus era diferente dos fariseus e ensinava com autoridade. Então a multidão estava ouvindo o ensino, mas não quer dizer que era para eles. É a mesma coisa quando o descrente vem e fica ouvindo, né? Olha a ética do cidadão do reino, que legal. Mas talvez ele nem sabe que não é para ele. Ele primeiro precisa fazer parte do reino, para depois saber como que é a vida do reino. Né? Se você inverter essas duas coisas, você cai exatamente no que o fariseu achava que por muito fazer, ele, quem sabe, podia participar do reino dos céus. Quando, na verdade, o reino dos céus a gente vai ver aqui, é algo herdado, e não algo que você conquista com as suas forças. Então há essa diferenciação. Jesus vê as multidões, sobe ao monte, mas são os discípulos que se aproximam de Jesus. Justamente mostrando, então, que essa ética é destinada aos discípulos, aqueles que são salvos realmente. Versículo 2, então, versículo 3, começando as bem-aventuranças, e aí eu vou sempre seguir a estrutura quiástica. Então, versículo 3 diz assim, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Então perceba que essas duas bem-aventuranças, que inicia e que fecha, tratam dessa questão de pertencer, de ser do reino dos céus. Jesus então está fazendo um contraste aqui, porque naquela época era muito bom participar do reino. Ser um cidadão romano naquela época era um benefício muito grande. A gente tem que lembrar que Paulo usou esse benefício ao seu favor quando ele estava lá sendo chicoteado pelos romanos, sendo perseguido, e aí ele falou assim, muito me surpreende tratarem um cidadão romano desse jeito. E aí todo mundo fica sem saber o que fazer. Gente, além de judeu, ele é romano, o que a gente faz agora? Aí Paulo fala, não, agora eu não quero ser escondido daqui não. Já que vocês começaram, agora eu quero expor o caso mesmo para todo mundo aqui. Então tinha um benefício muito grande ser cidadão romano. O fato de você fazer parte ali, ter a sua cidadania, quase que numa monarquia, né, você ser da nobreza, ser cidadão romano era fazer parte da nobreza, você tinha os seus privilégios, você tinha um estilo de vida garantido, um julgamento diferenciado, você tinha algumas coisas, alguns acessos, algumas coisas, era muito melhor ser cidadão romano. Jesus está dizendo que aqui é muito melhor você fazer parte do reino dos céus do que do reino deste mundo. Ser cidadão do céu é ser alguém bem-aventurado. O texto é construído aqui, nessas 8 bem-aventuranças, de modo que não há uma relação também de que se você for, você vai ser abençoado, se for, ou bem-aventurado se for pobre de espírito, ou no caso aqui, se for perseguido e todas as outras. O que o texto está dizendo e construindo aqui é aos cidadãos do reino, e esses cidadãos já são bem-aventurados, eles já são felizes por fazer parte do reino, mas essa é a característica deles. Essa é a maneira que eles devem ser adjetivados, essa é a maneira que eles devem ser conhecidos.
Então não significa que se você fizer isso, você vai fazer parte do reino dos céus, ou se você fizer isso, você vai ser abençoado. Significa, bem-aventurado. Significa que você já é bem-aventurado por fazer parte do reino dos céus. Mas o mínimo que se espera de um cidadão do reino dos céus, da nobreza, é esse estilo de vida. E a primeira característica é justamente alguém que é pobre em espírito. Eu lembro que eu disse numa outra mensagem aqui, eu não vou lembrar qual, que se você olhar para esse texto em Lucas, embora há um debate se é exatamente o mesmo ensino, porque acontece em lugares diferentes, e provavelmente Jesus passou 3 anos, ele deve ter repetido muita coisa do que ele ensinou, né? Não falou uma vez, todos os ensinamentos uma vez só, e quem não estava presente perdeu e nunca mais ouviu aquilo lá. Provavelmente ele falou várias vezes a mesma mensagem, como a gente faz ao pregar a Bíblia, né? Várias vezes pregando o mesmo assunto, porque a palavra é viva. Então, quando você olha para o texto de Lucas, Lucas omite esta em espírito, essa expressão em espírito. Ele só diz bem-aventurados pobres. Mas aqui Mateus faz questão de dizer bem-aventurados pobres em espírito. E eu lembro que eu disse aqui, talvez alguns vão lembrar, que para aquela sociedade, para os romanos ali, fazer parte da nobreza era uma coisa muito boa. Ter o cidadão, o nome como cidadão romano. E todo o restante que não tinha era desprezado. A pessoa podia até ter dinheiro, mas se ela não fazia parte, não era um cidadão romano, ela não era ninguém na sociedade. Era alguém que não tinha valor, que não tinha voz naquela sociedade ali. Então a pobreza naquela época não era simplesmente econômica, mas era em primeiro lugar social e depois também econômica. Então Lucas, escrevendo para Teófilo, que é um romano ali, um excelentíssimo, aquele termo excelentíssimo era provavelmente um advogado daquela época, e Lucas está escrevendo para um romano, e o romano sabia como funcionava, então ele simplesmente diz, bem-aventurado os pobres, porque ele sabe o que significa pobre ali. Agora, Mateus está escrevendo para judeus, que não estão acostumados com essa hierarquia romana, então eles precisam desta qualificação para dizer, ó, bem-aventurados os pobres, mas não é só questão econômica, a questão é alguém que é desprezado pela sociedade. Pobre em espírito é alguém que não é bem visto aqui pela sociedade. O interessante é que o paralelo desta bem-aventurança, que é lá no versículo 10, nesse quiasma, é justamente alguém que é perseguido. Perceba que isso explica o que é pobre em espírito. Quem é alguém que é pobre em espírito? Alguém que é pobre em espírito é que não faz parte, não tem o nome na família real deste mundo aqui, não faz parte deste mundo. E por isso, rejeitado socialmente, ele é perseguido por causa da justiça. Então são aqueles que não encontram aqui neste mundo a sua verdadeira habitação, a sua verdadeira pátria. E aí isso já nos mostra que um verdadeiro reino dos céus, em primeiro lugar, um verdadeiro cidadão do reino dos céus, em primeiro lugar, é aquele que não vai estabelecer a sua pátria aqui neste mundo. A Bíblia vai falar várias vezes que nós somos peregrinos, que nós somos passageiros aqui. E eu sei, talvez é um sonho de todo mundo aqui, um dia você ter um terreno, construir a sua casa, comprar o seu carro, talvez um segundo carro, ter um negócio próprio. São coisas lícitas que não tem problema nenhum você ter, se Deus assim te abençoar, e amém por isso. Agora, saiba que todas essas coisas não pode ser aquilo que nos prende a esse mundo, de modo que a gente não queira nem sair daqui antes de atingir esses sonhos. De modo que a gente prefira ficar aqui para atingir tudo isso, ao invés de Cristo voltar. Tipo, é muito melhor, espera aí, Cristo, espera um pouquinho aí, porque eu ainda quero casar, ainda quero ter filho, ainda quero construir minha casa, eu ainda quero fazer tantas coisas. Isso não é o pensamento de um cidadão dos céus. Tá? Já dei essa ilustração aqui uma vez, né? Quando a gente fica muito tempo de viagem, assim, a gente não vê a hora de chegar em casa, realmente, né? E voltar para a nossa vida, dormir na nossa cama, pegar a roupa limpa novamente, né? Porque vai sujando ao longo da viagem ali, você desfazer as malas, limpar tudo. Você fica muito tempo fora, assim, você não vê a hora de voltar logo para a rotina, para o aconchego do seu lar. E é esse sentimento que a gente tem que ter quando está neste mundo. A gente vive aqui, a gente, claro, vai aproveitar, quem lembra da série de Eclesiastes, né? A gente vai aproveitar o que tem neste mundo aqui, debaixo do temor de Deus, obviamente, né? Sem fazer nada daquilo que não é a ética do cidadão do reino, mas no fim das contas a gente sabe que a gente não é daqui. E justamente porque a gente não é daqui e é desprezado por este mundo, o que nós temos que esperar deste mundo não é a recompensa, mas é justamente a perseguição. Agora, diante disso, o próprio Sermão do Monte, se você der uma olhada lá no finalzinho do capítulo 5, no versículo 44,
Jesus diz assim: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. E aí, numa relação meio paradoxal aqui, meio estranha, né? Nós que somos perseguidos, devemos olhar para aqueles que nos perseguem não com ódio, não com raiva e não querendo retribuir. A gente vai ver que essa não é a ética do reino. Aquele que quer a retribuição, aquele que ora para que ele se dê mal também e tudo mais. A gente tem que olhar com um certo olhar de misericórdia para essa pessoa. E entender que, assim, ela não é cidadão do reino, ela nunca vai entender a nossa vida mesmo. E o que ela vai fazer com a gente tem que ser perseguição, porque ela não é do reino. No fim das contas, ela só está fazendo parte do grande plano divino. Ela está fazendo parte dessa multidão. Então, por causa disso, eu olho para essa pessoa de uma maneira diferente, falo assim, se ela está me perseguindo, se ela está tendo alguma coisa contra mim, eu vou orar por essa pessoa, porque no fim das contas, assim, é o que Jesus falou, Pai, perdoa-eles, porque eles sabem o que fazem. Eles sabem o que fazem. Eles acham que o mundo se resume a isso. E para eles é inconcebível, por exemplo, alguém que está lá na faculdade e não aproveita os benefícios dessa vida. Pode ver. Qualquer pessoa pode fazer uma coisa errada aqui, mas vai um crente fazer. Eu lembro quando eu estava na faculdade, muita gente era convidada para as festas e não ia, por opção. E era engraçado que todo mundo convidava essas pessoas para as festas, que não queria ir por opção. Tem gente que não gosta, né? Essas festas não gosta mesmo, é mais caseiro, não gostava disso. Aí eles convidavam, vamos para uma festa, qual que vai ter e tudo mais, e a pessoa falava, não tô afim, tá bom. Agora, quando eu falava não, era uma insistência tão grande. É assim, não, mas você tem que ir, mas você tem que ir, você vai uma vez pelo menos, você vai. E eu falei, eu não quero. Mas esse desejo de assim, porque se eles conseguirem confundir um cidadão do céu com um cidadão daqui, parece que, ufa, até o crente fez, então tá liberado. Se até o crente agiu assim, tá tudo tranquilo, agora a gente pode realmente. Ou seja, no fim das contas, tem aquela consciência, espera-se um estilo de vida diferente de quem é cidadão dos céus. E é assim que nós temos que ser. Então, o que nós devemos esperar aqui deste mundo, de fato, é perseguição. Mas a gente só vai ter perseguição se for pobre em espírito. Se você quiser ser rico em espírito, ou seja, né, ser aceito por a sociedade, começar a viver a vida que eles querem, saiba, eles não vão te perseguir. Pelo contrário. Eles vão estender os braços e dizer, vem fazer parte do nosso reino. É isso que nós queremos. Mas, se isso acontecer, saiba que você não faz parte do reino dos céus, porque essa não é a característica de um cidadão do reino. Então, nós somos bem-aventurados, felizes, justamente por sermos pobres em espírito e por sermos perseguidos por causa da justiça. E aqui, justiça, obviamente, é esse modo correto, justo de se viver, que causa raiva naqueles que nos veem. A segunda bem-aventurança é uma bem-aventurança que só pode ser explicada justamente por causa deste quiasma. Porque o versículo 4 diz assim, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Se a gente só lesse isso daqui, você ia falar, ok, então eu tenho que ficar chorando. Essa é a ética do reino. É assim que o reino funciona. Os seus súditos, né, os súditos do reino de Jesus têm que chorar, então eu vou viver com uma cebola no bolso. Fazer igual aqueles atores, né, que para fingir um choro de vez em quando. Bom, um dia eu vi isso, não sei se é verdade ou não, mas você falar que eles têm uma cebola no bolso. Talvez não tenham, né? Enfim. Mas a ideia é chorar, se a ideia é só chorar, então, chorar. Assista um filme romântico, veja um jogo de São Paulo. Alguma coisa que te leve a chorar. Qualquer coisa, assim, que você vai chorar. Eu olhar e falar assim, nossa. Calma, vai ser consolado, pelo menos, né? Pelo menos a promessa vai ser consolado. Já começou a chorar, né? Agora, é justamente o quiasma que nos explica o que é esse choro. Então, não é só chorar em qualquer ocasião. Lá o versículo 9, né, um antes aqui, diz assim, bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Esse quiasma tem, primeiro, um trocadilho interessante. Bom, daqui a pouco eu falo desse trocadilho. Deixa eu explicar essa relação de choro com este pacificador. A palavra pacificador aqui, literalmente, é um feitor da paz. É aquele que faz a paz. É aquele que deseja a paz, e não só deseja, mas aquele que busca fazer a paz, aquele que tenta fazer a paz. Agora, um quiasma mesmo, ele é explicado, quando você vai indo para o centro assim, um vai explicando o outro. Então, olha só,
Nós somos cidadãos do reino e por causa disso somos perseguidos por causa da justiça, ou seja, queremos fazer as coisas certas, queremos fazer a coisa do jeito que Deus deseja, mas se você for um funcionário na sua empresa que quer fazer aquilo que Deus deseja, os outros vão te chamar de, como que é, Caxias, né? O cara é Caxias, ele chega no horário. O cara é Caxias, ele fica até o final. Isso é errado isso? É ruim isso? É isso? O cara é Caxias, ele estuda para prova. É errado isso? É isso? É impressionante, né? Isso é errado? Não, o certo é o outro. Então, por causa da justiça do reino, por causa da ética do reino, nós somos perseguidos. Agora, é justamente essa ética do reino que faz nos buscar ser pacificadores, feitores da paz. Nós queremos isso, só que não queremos isso a qualquer preço. Queremos isso baseado nos valores do reino. Mas não é isso que o mundo quer. O mundo deseja um outro tipo de paz. O mundo deseja, por exemplo, uma paz meio ecumênica. Você não encha muito as paciências daquele que não crê no evangelho, deixa ele cultuar, é esta paz que eles querem. O mundo pega assim, o que importa é a paz mundial, é aquela coisa, mas se você for ver os critérios da paz mundial, você fala assim, não, paz mundial desse jeito, não é essa paz mundial. Não quer dizer que nós não somos pacificadores, feitores da paz, mas é com os critérios certos do reino de Deus. E o problema é que não é assim que este reino deste mundo quer a paz. E por isso nós choramos, nós nos lamentamos. Embora estamos de passagem aqui neste mundo, mas é neste mundo que temos que ser embaixadores. Embora talvez vemos tanta desgraça, tanta miséria por aí, tantas coisas que acontecem que não refletem os valores do reino, não é por isso que a gente pode chegar e dizer assim, quer saber? Eu não sou daqui mesmo, logo eu vou sair daqui. Então, vou deixar esse mundo aí do jeito que está mesmo, eu não vou dar minha contribuição, porque logo eu vou estar no céu, lá é o meu lugar, lá é o meu reino, então esse mundo que se exploda, porque eu não quero saber disso. Espera aí. Se fosse assim, Deus teria te salvado e já te levado, já. Mas não. Ele te salvou e te deixou aqui. Ele te salva e te deixa na mesma família que você está. Ele te salva e te deixa no mesmo trabalho que você está. Às vezes, dependendo, você tem que mudar. Ele te salva e deixa na mesma faculdade que você está. Não há nenhuma mudança drástica de posicionamento de onde você está. Você continua lá. E diante do que acontece, agora nós vamos ter outros olhos, a gente vai enxergar a situação de outros olhos, e aquilo que antes você se alegrava, por exemplo, na sua faculdade, agora você vai olhar para tudo aquilo lá e vai chorar, lamentando por aquela situação. Eu vejo que não é qualquer choro, mas é um choro pelo motivo correto. Se você pegar na Bíblia, às vezes que Jesus chorou, ele chora pelos motivos certos, pelo motivo correto, ele se lamenta por cidades que estavam rejeitando o ministério dele enquanto ele estava presencialmente ali. Ele chora por um amigo que faleceu e todos os outros duvidando de que ele podia fazer algum milagre, duvidando de tudo mais, até as irmãs dele falando assim, eu sei que ele vai ressuscitar lá na ressurreição do justo, mas elas não acreditavam realmente no poder de Deus ali, e tudo isso leva Jesus Cristo a chorar diante daquela situação. Ele não chora por banalidades, ele não chora por coisas, ele chora pelos motivos certos, realmente. E o cidadão do reino faz isso, ele chora porque a gente se preocupa com este mundo. Claro que a gente se preocupa. Deus nos deixou aqui para sermos sal da terra, que é o parágrafo que vem logo depois, luz neste mundo. Deus não salva e nos leva para lá e esquece este mundo aqui. Nós estamos aqui para fazer a diferença nesse mundo, mesmo sabendo que o mundo não vai aceitar isso que vamos fazer. E vamos ser perseguidos. Mas não é porque vamos ser perseguidos que eu falo assim, então eu vou ficar quietinho em casa ali, deixa o tempo passar. Não, você vai tentar a diferença, mas o mundo não vai aceitar e você vai ser perseguido. E diante disso tudo você vai dizer, eu sou bem-aventurado por isso. Eu sou feliz por isso. Então a ideia de alguém que chora porque é um pacificador. Agora olha que interessante a conclusão, né? Ou aliás todas as outras, né? As outras pois, né? E esse motivo aí sempre estão no futuro, tá? Dando uma ideia de que algo, né? Tirando o primeiro e o último, que deles é o reino dos céus, os outros sempre assim, eles serão, eles farão, eles receberão, eles herderão, é uma recompensa que nós teremos por ter essa característica. Então, estes que choram são consolados, e aqueles, né, e esses também que são pacificadores, serão chamados filhos de Deus. E aqui tem um trocadilho muito interessante que Mateus, ao escrever, registraria, está fazendo. Porque a palavra chamado é o verbo kalel, o verbo chamar é o verbo kalel em grego, e o verbo consolar é o verbo parakalel.
É o mesmo verbo, kalel, que é o verbo chamar, com uma preposição para, que é ao lado de. Consolar alguém é chamar alguém de lado. Sabe quando você tira a pessoa da multidão, você percebe que ela está triste, você percebe que ela está precisando de alguma palavra mais particular, você tira ela e fala assim, ó, vem aqui, vamos ter uma palavra só. Vamos tomar um café, vamos sair dessa agitação, e eu quero ter uma palavra só com você. Isso é ser consolado, é chamar de lado. Então perceba que ele faz esse trocadilho justamente nesse quiasma de que aquele que é chamado, Kalel, filho de Deus, para Kalel, é consolado por Deus. Agora, qual é a relação dessas duas coisas? É muito simples. Aqueles que são pais sabem, né? Ou se você não é pai, já viu uma criancinha chorando por aí, qual é a sua primeira reação? Onde está o pai dessa criança? A gente fala. Você vê uma criancinha lá no parquinho, caiu, chorou, bateu ali, tá chorando tudo, e a gente já procura, cadê os pais dela? Deve estar por aí mexendo no celular em algum banco por aí, né? Cadê os pais dessa criança? Fala assim, por quê? Porque é o pai que tem que ir lá consolar. Então aqueles que serão chamados filhos de Deus vão ser consolados pelo próprio Deus, porque você é filho de Deus, e vai ser consolado pelo seu próprio pai, não é outro que vai te consolar. Não o anjo que vai vir te consolar. Deus não vai terceirizar isso, né? E vai dizer assim, vai lá, babai, consola a criancinha que caiu. É o próprio pai que vai lá e consola essa pessoa que está chorando diante da maldade deste mundo e que deseja a paz para este mundo. Por isso que essa relação, então, entre ser chamado filho de Deus e ser consolado, porque é justamente o pai que consola um filho quando algo acontece com ele. Terceira bem-aventurança, fazendo um paralelo ali com a sexta bem-aventurança. Bem-aventurados, versículo 5, os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Versículo 8, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Aqui a relação é muito óbvia, né? Estes humildes, ou a palavra pode ser traduzida por mansos também, é a mesma palavra utilizada, e o que é muito interessante assim em Mateus, porque é a mesma palavra utilizada lá em Mateus capítulo 21, quando Jesus está entrando sentado num jumentinho. E a palavra usada assim, né? Ele humildemente está ali num jumentinho adentrando em Jerusalém. Agora, se você lá para aquela passagem lá de Mateus 21, aquela passagem é a entrada triunfal de Jesus, assim está o título em cima das Bíblias. Aí você pensa, o que tem de triunfal nisso? Jesus montado num jumentinho. Triunfal seria um cavalo branco, né? Triunfal seria assim algo mais esplendoroso, assim. Triunfal seria alguma coisa assim com fogos de artifício, né? Com o Gandalf lá fazendo aí seria uma coisa mais triunfal. Mas não, é um jumentinho humilde ali, sentadinho, entrando, triunfado. Entrando como um rei em Jerusalém, sentado num jumentinho. Curiosamente, estes humildes receberão a terra por herança. Geralmente, os grandes guerreiros do passado, né, aqueles que entravam em cavalo e realmente eram esplendorosos ali, conquistavam terras, conquistavam territórios alheios. Né? Você tem guerras justamente para isso, para aumentar o seu território por algum interesse, ou religioso, ou econômico, ou algum outro religioso, motivo ali, você faz guerra para conquistar aquele território. E claro, guerra é sempre feito com grandes armamentos, grandes cavalarias, grande infantaria, você faz a guerra por isso. Agora aqui, os humildes são aqueles que, como Jesus, não entram num tanque de guerra em Jerusalém, entram num jumentinho humilde. A gente não vai, como um guerreiro, conquistar uma terra. Nós herdaremos a terra. Então você não precisa ser aquele guerreiro que acha que pela força vai conquistar algo, porque a terra é algo que você herda de Deus. E o próprio termo herdar contradiz aquilo que você faz para receber. Não tem como você fazer alguma coisa para herdar. Essa foi a grande dúvida daquele judeu que chegou para Jesus, aquele rico, falou assim, o que eu faço para herdar o reino de Deus? Bom, se você quer herdar, você não pode fazer nada, porque a herança é justamente não fazer nada, não tem como. Ou você faz alguma coisa e ganha, ou você simplesmente herda. Herdar é um presente que você recebe. Você não pode fazer, não tem como fazer nada, a não ser matar quem tinha antes a coisa, né? A única coisa que você pode fazer é isso, mas não vai fazer isso não. É a única coisa que você pode fazer, porque você tem que esperar a pessoa morrer e você só recebe a ligação. Morreu, você ganhou uma herança. Herdar não é algo que você faz, é algo que você espera e recebe. Então esses mansos, né, esses humildes, são aqueles que vão herdar, receber a terra por herança.
e não aqueles que vão conquistar a terra. Então, assim como Jesus entrou no jumentinho, sabendo que eu não vim aqui fazer guerra. Aliás, quando Pedro arrancou a espada e cortou a orelha de Malco, ele falou, calma, não é por espada. Embora ele mesmo tivesse pedido para levar as espadas. Aí ele falou assim, não é por espada, calma, fica tranquilo. Vai conquistar o reino, a gente vai recuperar tudo que Adão perdeu, mas não é por esses meios. Tranquilo, os planos são outros. Né? Eu vou até a cruz. E aí, obviamente, o versículo 8, quando ele diz, bem-aventurados puros de coração, esta humildade, essa mansidão, é quase um sinônimo de alguém que é puro de coração. Curiosamente, essa palavra, essa expressão, né, puro de coração, vai acontecer 3 outras vezes na Bíblia. 1 Timóteo, 2 Timóteo e 1 Pedro. Então, Paulo e Pedro vão usar essa expressão puros de coração. São as únicas outras 3 vezes que vai acontecer. Lá em 2 Timóteo 2 e 22, Paulo está falando para Timóteo assim, foge, Timóteo, das paixões da mocidade. Tem muita gente que acha que aquelas paixões da mocidade são a sexualidade. Mas Paulo não está falando de sexualidade ali. Paulo está falando de debates. Ficar no Twitter brigando de teologia. Paulo fala, Timóteo, sai disso daí. Para de ficar brigando com arminiano, calvinista. Esquece essas coisas de ficar brigando no Twitter, viu? Esquece esse negócio. Aliás, a escola dominical está chegando. Aula de soteriologia. Vamos tirar a limpo essa briga de vocês aí. Para de ficar brigando com essas coisas, evite falatórios profanos, evite contradições que não levam a nada, pare de fazer essas coisas, pare de fazer, porque é a mocidade, a gente gosta de ficar, né? Vamos discutir. Depois quando a gente chega numa certa idade, lá para os 40, a gente fala assim, nossa, eu achava que sabia de tudo, brigava por tudo, agora assim, ia apagar muita coisa, né? Mas na internet você não apaga, cuidado, né? Sempre tem alguém que tira o print lá, então toma cuidado que você posta lá. Então a ideia é assim, foge dessas coisas. E aí Paulo vai falar assim, mais juntos com aqueles que são puros de coração. Louve a Deus, busque a Deus. Com aqueles que são puros de coração. Ou seja, alguém que é puro de coração, alguém manso. Alguém que quando alguém fala algo que ele não concorda, ele não vai logo ficar assim, espera aí, enquanto você não pensar igual eu, você não vai sair aqui da minha frente. Você não vai... Calma. A pessoa é manso de coração. Não quer dizer que ela não pode falar, que ela não pode se posicionar, que ela não pode dar a sua opinião, mas não é aquele que vai conquistar pela força. Lembra? Ele vai herdar. Não é aquele que acha que se eu falar muito... Calma. Se ele for um cidadão do reino, fica tranquilo. Uma hora ou outra ele vai crer. Fica tranquilo. Tá? Você tem que se posicionar, você tem que falar, mas sempre continue manso. Evite falatórios, contraditórios, fica fazendo um monte de coisa assim, não leva a nada. A nada. Então, esses são os puros de coração. E aí a recompensa é interessante que fala, pois eles verão a Deus. O William falou aqui na ceia, né, sobre ver a Deus. Ele falou que nós não vemos a Deus, e por isso nós somos mais bem-aventurados, como Jesus mesmo diz, do que Tomé, que só creu quando viu. Aliás, aquela expressão é uma grande contradição, né? Ver para crer. Crer implica justamente em não ver, né? Tem gente que acha que tem que ver para quê? Não, se você viu, você não precisa crer mais. Você viu. Não faz sentido, né? Agora, olha o que 1 João vai dizer a respeito disso. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Olha que interessante o que ele diz aqui. Vamos lá rapidinho, 1 João, capítulo 3, versículo 2. Ele vai dizer, amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Ou seja, quando herdarmos a terra, que é justamente quando Deus vai se manifestar aqui neste mundo, quando ele vem restaurar todas as coisas, quando herdarmos a terra por herança, né, recebemos a terra por herança, quando ele se manifestar, nós veremos a Deus. Claro, na pessoa de Jesus Cristo, né? Que é quem nós conseguimos ver. Mas nós veremos como ele é. E aí será manifestado quem de fato nós somos. Imagine alguém lá da nobreza de um outro país, vem passar um tempo aqui no Brasil. Aquilo não é nada. Aliás, tem a família real aqui no Brasil, mas também não são nada aqui. Não tem assim, não são nada assim, né? Não é uma monarquia aqui, embora tenha a família real ali, né? O Orleans e Bragança. Aí tem a família real, mas não tem. Agora, alguém de outra família que vem para cá, aqui eles são uma pessoa normal. Que não é monarquia, eles não vão ter nenhum benefício. Mas quando ele volta para lá, ele é recebido com todas as pompas, porque lá ele faz parte da família real.
Então, quando Jesus Cristo se manifestar, e como recebemos a terra por herança, aí será manifestado de fato quem nós somos. Aí a nossa realeza vai ser vista. Aqui, desprezo, perseguição. Lá, recompensa, glorificação. Por isso que nesse quiasma, nesses dois textos aqui, né, nesses dois versículos, este ver a Deus está relacionado com receber a terra por herança, porque os dois falam a respeito da escatologia, algo que ainda vai acontecer. Quando Deus se manifestar, nós recebemos a terra por herança, então nós veremos a Deus, nós veremos como Ele é, de fato. Por fim, esse quiasma, e não a conclusão, que vem no versículo 11 e 12, mas terminando o quiasma, bem no meio dele, tem o versículo 6 e 7, que diz assim: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. E eu acho muito interessante a relação desses dois quiasmas. Porque talvez alguém que tem fome e sede de justiça é aquele que não vai levar desaforo para casa. Porque ele tem fome de justiça. E ele vai fazer justiça. Então ele vê alguma coisa e você fala, enquanto eu não ver justiça naquilo lá, eu não vou sossegar e tudo mais. Mas lembre-se, tudo que ele está dizendo aqui é alguém que é cidadão do reino, é alguém que vai de fato brigar pela justiça, pelas coisas que são certas, é aquele que vai se posicionar diante do mundo, mesmo sabendo que o mundo não vai aceitar aquilo que ele está fazendo. Então, alguém que tem fome e sede de justiça não é alguém que vai fazer justiça com as próprias mãos, porque ele é, nesse paralelismo, misericordioso. Ou seja, é diferente de alguém que tem fome e sede de justiça e espera fazer isso. É diferente de alguém que tem fome e sede de justiça e é misericordioso, porque ele vai ser satisfeito. Agora, perceba que ele não vai se satisfazer. A voz aqui não está na voz reflexiva, né? Alguém que vai satisfazer da fome e de sede de justiça que ele tem, mas é alguém que vai ser satisfeito. Isso implica que ele vai receber essa satisfação de outro e não dele mesmo. Isso significa que quando nós temos sede e fome de justiça neste mundo, e ficamos assim, Deus volta logo para fazer justiça. É Ele que vai fazer justiça, e não somos nós. Por isso que nós temos que agir com misericórdia. Então, os misericordiosos obterão misericórdia. E os que têm fome e sede de justiça serão satisfeitos. E perceba então que com este meio ele conclui toda essa ideia, amarrando tudo isso, dizendo que se você é cidadão do reino, você tem que fazer a diferença neste mundo. Você tem que se posicionar, você tem que mostrar os valores do reino, você tem que agir como se espera de uma nobreza, de um cidadão do reino. É assim que nós vivemos, é assim que nós trabalhamos, é assim que nós criamos nossos filhos, é assim que nós somos como marido e mulher, é assim que nós estudamos, é assim que nós vemos esse mundo. Sabe o que vai acontecer? O mundo não vai gostar disso. Esse mundo jaz do maligno. Estamos vivendo num reino que não é o reino de Deus aqui, propriamente dito. E aí vai ter essa guerra de cosmovisões, essa guerra de ideologias, essa guerra entre os valores do reino e os valores deste mundo, e você vai ser perseguido. Mesmo você tendo fome e sede de justiça, mesmo a gente querendo fazer a diferença, e às vezes sabendo o que é melhor para esse mundo, e o mundo achando que nós não sabemos o que é melhor, porque o mundo não tem a visão que nós temos a respeito da palavra e de todo este mundo. O mundo vai olhar para tudo isso e vai nos achar loucos, e vai perseguir. E quando isso acontecer, nós temos que entregar nas mãos de Deus, porque é Ele que vai fazer justiça. Nós vamos orar por aqueles que nos perseguem. Nós seremos misericordiosos. E estaremos prontos para quando essa pessoa quiser ouvir o Evangelho. Esta é a conclusão que Jesus vai fazer aqui deste primeiro discurso. Olha o versículo 11 e o versículo 12 para nós terminarmos. Diz assim: Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Perceba que aqui, então, enquanto aquelas 8 bem-aventurado misericordiosos, bem-aventurados pacificadores, que na verdade está numa versão diferente de como a gente fala, né? O adjetivo está primeiro, mas a gente colocaria os misericordiosos são bem-aventurados, pacificadores são bem-aventurados, quem fome e sede de justiça são bem-aventurados. Aqui não, aqui a construção muda. Aqui é bem-aventurados serão vocês quando.
embora este serão, no original está no presente, né? Algumas versões está assim, sois vocês, quando, mas a ideia do quando traz esse presente para o futuro, ou seja, quando isso acontecer, lembre-se, você é bem-aventurado. Agora, claro, o presente é para mostrar que nós já somos bem-aventurados. Mas este quando é para lembrarmos de que quando isso acontecer, porque isso vai acontecer, essa dinâmica vai acontecer se você de fato é um cidadão do reino, esse conflito com o mundo vai acontecer. Quando isso acontecer, lembre-se, você é bem-aventurado porque aconteceu isso. Agora, a grande chave aqui disso tudo é esta expressão, bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Porque, de fato, se você estiver sofrendo, como a Bíblia fala, né, por estar fazendo mal, aí, desculpa, você não é cidadão do reino. Você pode falar assim, como o Lula fala, né, estão me perseguindo injustamente, logo eu, que sou o cara mais honesto deste mundo, nunca tem um cara mais honesto que eu, tadinho, estão perseguindo ele. Então, se você está sendo perseguido por estar fazendo coisas erradas, isso não é ética do reino. Jesus fala, quando vocês estiverem perseguindo, insultando, qualquer coisa, por minha causa, é pela causa de Cristo. Se você está sendo perseguido na faculdade por outras causas, aí, meu amigo, não é a ética do reino, você não é bem-aventurado, alguma coisa está errada na sua vida. É para ser perseguido, insultado e caluniado por causa de Cristo. Se nós somos caluniados por termos o nome sujo, ou por dever para alguém lá, ou para não cumprir os acordos que a gente faz, ou por outras coisas, não é a causa de Cristo. Se você é caluniado por causa de Cristo, isso te torna bem-aventurado. Se é por outra coisa, corrija isso que está de errado, que ainda dá tempo. Pague as dívidas, peça perdão para quem tem que pedir, né? E isso não é uma calúnia boa. O bom é quando você é caluniado por causa de Cristo. Quando você é perseguido por causa de Cristo. Quando você é insultado por causa de Cristo, é por causa dele. E se for por causa dele, aí o versículo 12 termina, uma repetição do termo, mas agora com um imperativo, né? Quando isso acontecer, o que vai acontecer com a gente? Alegrem-se. Como somos bem-aventurados? Você já não é um alegre? Então, quando isso acontecer, é uma oportunidade de você lembrar e aplicar isso e dizer, alegre-se e mais, regozije-se. Essa segunda palavra, que agora acontece pela primeira vez aqui no texto, dá um upgrade nessa alegria. Uma coisa é você ficar alegre, outra coisa é você regozijar. É aquela coisa assim, ó, de fato eu sou um cidadão do reino. Isso nos lembra os discípulos, quando foram presos lá em Atos capítulo 5 ou 6 ou 4, alguma coisa assim. Eles são presos e saem da prisão alegres e regozijantes por serem dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Quem sai da prisão regozijando, alegre, assim, né? Pelo fato de ter sido preso, não pelo fato de ter sido solto. É porque eles foram presos, eles estavam felizes. Regozijando, porque assim, por Cristo nós somos insultados, caluniados, perseguidos, mas foi por causa dele que fomos isso. Porque grande é a sua recompensa nos céus. Ou seja, todos estes serão consolados, serão satisfeitos, receberão misericórdia, receberão a terra por herança, verão a Deus. Todas essas consequências são resumidas aqui nessa grande palavra. Grande é a sua recompensa no céu. E aí ele só lembra pra gente, né? Você não está sozinho nessa. Pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Se você olhar para Hebreus 11, é exatamente isso o argumento de autor de Hebreus, lá no capítulo 11. Eles vão dizer que todos aqueles grandes homens lá do Antigo Testamento sofreram o que eles sofreram justamente porque esperavam uma pátria superior. Porque eles sabiam que a cidade deles, na verdade, não era aqui. O reino deles não era daqui. Por causa disso, eles estavam dispostos a sofrer. Mas eles ficavam alegres quando isso acontecia. Justamente porque sabiam que isso era um sinal do reino de Deus. Deixa eu terminar lendo essa passagem de Hebreus com vocês, para encerrarmos a mensagem. Dá uma olhada lá em Hebreus, capítulo 11. Finalzinho do capítulo 11, diz assim. Depois que ele fala de bastante gente aqui, né? Versículo 32. Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada,
Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. No versículo 35. Houve mulheres que, pela ressurreição, tiveram de volta os seus mortos. Uns foram torturados e recusaram ser libertados para poderem alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas. Eu espero que, de fato, o mundo não seja digno da nossa presença aqui neste mundo. Amém?